conexão de mentira, solidão real. A inteligência artificial tá te fazendo mal. Qual o impacto da inteligência artificial na nossa saúde mental? Hoje o papo é sobre telas, ansiedade, solidão e essa falsa sensação de conexão que a gente alimenta toda vez que a gente abre um aplicativo. E para isso eu recebo Emanuel Aragão, filósofo, escritor, psicoterapeuta, autor do livro 10 Princípios Antes do Fim, que está aqui na minha mão, criador do canal Flor e Manu. Ele é uma das vozes mais provocadoras quando o assunto é afeto, culpa, desejo, vício em conexão e os efeitos da era digital na nossa mente. Vamos falar sobre ansiedade digital, relações artificiais e o risco de nos tornarmos emocionalmente dependentes das IAs, como o ChatGPT, e o que isso revela sobre a nossa carência de conexão real. Eu sou o Inventor Miguel, seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido, e essa é mais uma conversa imperdível sobre os impactos da inteligência artificial na nossa vida. Não esquece de curtir esse vídeo, seguir o canal, porque isso ajuda o algoritmo aqui, a inteligência artificial dessa rede social, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza, mano? Manuel, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente se conheceu no TED, que foi uma das palestras mais difíceis que eu dei na minha vida, e a sua fala me marcou muito. Você falou do macarrão, você falou da gente prestar atenção no que a gente está fazendo. E as telas realmente são algo que estão sempre num papel de desfocar a gente de algo que supostamente é mais importante. Eu vou começar com essa pergunta que vem de um livro infantil que eu li com meu filho. É a história de um menino que não gostava de fazer o dever de casa, de arrumar a cama e de fazer uma série de outras atividades, e ele encontra um robô que pode fazer por ele, que pode ser ele. E a primeira pergunta que o robô faz e o menino não consegue responder, ele passa o livro inteiro tentando responder, é: quem é você? Se eu sou um robô e eu tenho que te imitar, eu preciso saber como eu me comporto para imitar. Então, se você fosse dar um prompt para esse robô, o que você falaria para ele? Quem é Emanuel em um prompt? Então, eu acho que é alguém que vai duvidar e discutir o máximo possível. Assim, peraí, sabe? Esse é o meu sistema operacional mais basal, é esse negócio. Você acha que a rede social ela é uma válvula de escape? Eu acho que a rede social é uma válvula de escape para muitas coisas, o celular em geral, né? Mas para muitas coisas. Então é assim, a gente tem a noção de compulsão para essa coisa. Eu trabalho com neuropsicanálise, né? Uma coisa que junta neurociência e psicanálise. A noção de compulsão é uma ideia de que você vai encontrar algum tipo de satisfação mais facilmente num ambiente do que outro. Então, chocolate é mais fácil de achar que é amor, por exemplo, né? Então, o que é compulsão alimentar? Por que eu faço isso comigo mesmo e tal, e tal? Porque chocolate é mais fácil do que amor. E as redes sociais funcionam nesse mesmo registro. Então, você fazer uma montagem de dominância, de sucesso e tal, parece mais fácil do que encontrar vínculo. Encontrar vínculo dá um trabalho danado. Sustentar vínculo, então, nem fala. Assim, vínculo no sentido de uma relação na qual você pode confiar e tem as determinações disso, né? Então, as redes sociais, quando a gente tem um desequilíbrio afetivo em campos complexos, como, por exemplo, amor, a gente pega o celular porque é mais fácil. E aí é uma fuga, é um desvio, né, nesse sentido. E aí, como você não encontra amor no celular, você compulsivamente busca algo que você não vai encontrar. E você encontra algum tipo de satisfação, likes e coisas assim, por exemplo. Então é algum tipo de satisfação, mas não é amor. Mas você fica lá, né? Então, assim como fumando ou comendo chocolate e tal, porque na neurociência tem essa noção de saliência, né? Que é o que é mais fácil de encontrar no ambiente que chama a sua atenção. Então, é mais fácil encontrar um monte de coisas do que campos relacionais complexos, né? Então, a nossa atenção se volta para essas coisas que são mais fáceis de consumir, né? Então, é mais fácil comprar umas coisas do que ligar e ter aquela conversa difícil, entendeu? E você se policia, assim, pessoalmente, nesse sentido? Não vou pegar o telefone, você Cara, controla... eu sou viciado como toda a humanidade nesse momento, né? Então eu tento lidar com isso. Mas uma coisa que eu fiz, por exemplo, com o meu Instagram, que eu acho que era o meu maior vício, a princípio eu parei de seguir todo mundo, não sigo ninguém mais. Então, eu tenho uma pessoa que posta pra mim, eu não posto, né? Então, eu entro lá só quando não tem outro jeito. Isso é como eu disse. Não usa mais Instagram. Só quando não tem outro jeito. Eu não sigo, eu sigo uma pessoa que é a minha esposa, que eu tenho que seguir, porque a gente, enfim, posta junto o mesmo negócio, então não daria. Mas, e o YouTube, que é a minha a minha compulsão de preferência, hoje em dia eu tento negociar. Como eu passo o dia atendendo pessoas, então eu passo 10 horas por dia sem pegar o celular.
Então, às vezes no intervalo eu pego, respondo no WhatsApp, uma coisa assim, mas eu não tenho como objetivamente ficar no celular o tempo todo. Então é uma vantagem que eu tenho em relação à média das pessoas que pode ficar no celular o tempo todo. Mas aí às vezes eu termino de atender às 6, aí eu falo, vou pegar um pouquinho, ai meu Deus do céu, mas aí tem as crianças em casa. E aí a luta é, não vou ficar sequelando aqui, rodando esse feed, e vou tentar estar com eles. Que não é fácil nem um pouco, porque eles são pessoas dão trabalho, né? Ao contrário do feed, que não dá trabalho nenhum. Então, é uma luta, objetivamente falando, né? Quando é que se torna uma compulsão? Porque eu posso assistir conteúdos que me elevam como pessoa, que me ajudam. Quando que vira uma compulsão? Para mim, então, o conceito de compulsão é um conceito específico, né? Que é assim, você tem uma... Para mim, tá? Você tem uma necessidade de satisfação complexa, né? Então, das necessidades, a gente considera na neuropsicanálise 7 necessidades emocionais, que dependem dos outros para encontrar satisfação. A mais complexa é o campo de vínculo, né? É ser amado nesse sentido, né? Então, essa é muito complexa. Tem outras que são mais fáceis, fisiológicas, básicas, né? Então, por exemplo, álcool traz algum tipo de satisfação muito mais fácil do que convencer aquela pessoa que você está apaixonado a te encontrar. Muito mais fácil uma cerveja do que aquilo. Ou cigarro, dá para entender, né? Mas a necessidade de base, que está em, como a gente chama de desvio homeostático, né? Que não tá em desequilíbrio, é essa aqui, do vínculo. Só que você encontra satisfação nessa. E é gostoso. Então, é a história dos peixes zebra, que é o experimento mais clássico, né? Eles botaram os peixes zebra num aquário e a comidinha para eles no lado de cá. Beleza, eles iam lá, comiam, aprenderam. E aí botaram cocaína do outro lado. Né? E aí eles um dia provaram cocaína e aí morreram de fome, literalmente, né? Então eles foram para lá e ficaram ali, cocaína porque dá um pico, tal, dopamina, aquela história toda, e morrem os peixes todos. Então a compulsão nesse sentido é encontrar algum tipo de satisfação que não é a satisfação do que você realmente precisa e repetir esse ciclo compulsivamente porque você não está satisfazendo. Então você insiste. E na compulsão tem um outro elemento que é a punição e a culpabilização. Então, por exemplo, você come... compulsão alimentar, que é talvez o mais clássico, né? Você come e aí você engorda e aí você se sente pior, você fala, eu sou um merda mesmo, o que eu tô fazendo, tô engordando, tô na merda, não vou ser amado por ninguém, aí você come de novo, porque você tá estressado. O que você faz quando você tá estressado? Come, e aí você se pune mais, então você começa a fazer uma circularidade ali, e nesse sentido é uma compulsão, porque não está satisfazendo o que você precisa e está rodando em falso uma coisa que é fácil de achar, mas que não satisfaz o desvio mais complexo, entendeu? Quando eu tô falando com uma inteligência artificial, não há ninguém me escutando, né? E eu já vi amigos falando, não, agora eu faço terapia com a inteligência artificial. Como é que você enxerga? Cara, então, eu tenho alguns pacientes que se relacionam com o ChatGPT intimamente, de várias maneiras. Eu atendo uma vez por semana e o ChatGPT está lá, disponível todo dia, toda hora, né? Então tem algumas coisas, eu tenho um dilema na vida aqui e tal, vou pedir para ele orientações de uma profissão, para eu seguir aqui, por exemplo, né? Essa é uma opção. Tem o terapeuta do ChatGPT mesmo, né? Objetivamente eles têm esse serviço já hoje em dia. Ou então a solidão atroz, profunda lá e tal, então eu produzo ali uma versão do ChatGPT que é alguém com quem eu vou conversar e tal. Eu acho que, por um lado, de certa forma, isso cumpre ali uma função no desespero, mas tem uma diferença, que é a diferença da pessoa, vamos dizer assim, que é o ChatGPT, ele não está na luta para continuar existindo. A luta da sobrevivência, que nos une a todos. Como é que eu faço para seguir adiante, para lidar com o desamparo, com a finitude, com a morte, com o risco, com o medo de errar, com o medo de não ser amado, com o medo de tudo isso? Como é que eu faço? O ChatGPT não está lidando com isso. Então, a nossa capacidade de estabelecer empatia mesmo, de se identificar com aquele troço é muito distinta. E aí chega uma hora que você vai falar, cara, mas... e isso acontece algumas vezes, ele tá respondendo tudo que eu preciso, mas será que ele entende de fato o que eu sinto? No sentido de que ele não atravessa afetivamente o que eu atravesso. Então tem uma diferença que é muito importante entre inteligência e consciência. No sentido de que inteligência é a capacidade de articular informações e gerar respostas, né? A IA generativa nesse sentido. E a consciência é essa pergunta do Thomas Nagel, que é um filósofo clássica, que é como é ser tal coisa. What is like to be blá blá blá. Isso é a consciência, né? What is like to be a bat. É a primeira, né? Um clássico, texto clássico dele.
E a consciência tem a ver com como é ser eu. Essa pergunta é do livro. Como é ser eu? Como eu sinto sendo eu? E isso tem a ver com afeto, né? E o afeto tem a ver com a tentativa de sobreviver. O que são os afetos, no sentido mais básico da ideia? Fome, eu acho que é o modelo mais fácil de entender. Eu sinto fome, que é uma afetação, porque tem um desvio acontecendo, tá caindo a glicose, tá ruim e tal. Então você sente um troço ruim para que você saiba que você precisa fazer alguma coisa no mundo, senão você vai morrer. E aí você sente esse troço. E aí quando você encontra uma comida, você sente um troço bom, que é a satisfação, né? E a partir daí você começa a ter uma primeira escala de valor, bom e ruim. E essa escala de valor está ligada à sobrevivência, a sobreviver, né? E aí você começa a criar um modelo de mundo que tem a ver com uma produção de sentido, que tem a ver com onde eu encontro satisfação, onde eu não encontro satisfação. Ali dá bom, ali dá ruim. Com essa pessoa dá bom, com essa dá ruim. E você vai criando, produzindo uma imagem de mundo. O que é o universo para mim? É um lugar onde eu encontro satisfação para as minhas necessidades. E a IA é totalmente diferente disso, né? O que a gente tem agora, pelo menos. A IA, talvez a gente chegue num outro lugar, mas neste momento elas não estão lutando para sobreviver, né? Mas é fundamental que o terapeuta tenha consciência para que o processo de análise... Então, eu acho que parte do processo de análise, terapêutica em geral, de análise muito, ele ocorre por um processo de transferência, de identificação, né? O que tem a ver com empatia, né? Que é assim, a teoria da mente, né? Nesse sentido. Eu acredito que esse sujeito é capaz de se colocar minimamente no lugar onde eu estou. Então, entendi. esse processo depende de uma partilha dessa condição humana. Imagina um mundo onde as crianças são criadas por robôs e IAs. Qual vai ser o impacto? A teoria de Freud da psicanálise continua valendo num mundo onde as pessoas são... Não, eu acho que não. Acho que tem um problema muito sério aí, que é isso que a gente não consegue entender. De novo, em torno dos 9 meses de idade, um bebê já consegue interpretar as expressões da mãe para saber se está indo bem ou se está indo mal. 9 meses de idade. Ele olha e fala, ó, ela não gostou disso que eu fiz. E aí ele se remodula. 9 meses de idade. Esse se remodular, e que é a precursão da teoria da mente, né? Do outro, da presença do outro, é fundamental para a criação da subjetividade. Quem eu sou. E isso depende dessa coisa tênue que uma IA não vai ter. Né, que é assim, o chat GPT... É o gostar ou não. Eu tô agradando ou não. Em último, eu tô aqui falando com você, eu tô falando, eu tô tentando inferir onde que tá batendo, não sei, mas eu tô tentando inferir onde que tá batendo aí. E eu treino isso desde que eu nasci. E você também. Então a gente tá aqui tentando fazer um jogo de tentar supor onde que o que a gente fala tá entrando no outro. Né? E com IAs não é assim. Porque eles não estão preocupados, eles estão lá para te servir. O que a inteligência artificial nos tira quando a gente, em nome da produtividade, deixa de se angustiar com um problema que nos move? Sim. Eu deixo de fazer, prefiro pedir comida no iFood do que fazer um macarrão. Isso é o resumo do que é viver, né? Viver é ter um problema, tentar achar uma solução para esse problema, imaginar uma solução e, em busca disso, se esforçar, tentar conseguir, às vezes não conseguir, e quando conseguir, encontrar uma satisfação com aquilo. E é esse o processo, né? Então, viver é isso. O negócio é que a gente passa a substituir isso por umas outras coisas para fazer alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. A gente não tem a menor ideia. Que a gente quer tempo livre para quê? Não sei. Mas eu preciso otimizar para chegar a algum lugar. Mas isso é viver. E aí quando você faz essa coisa, essa sequência que eu descrevi aqui, então eu tenho fome. E aí a história do macarrão é eu tenho fome. E aí eu imagino uma comida. Eu falo um macarrão, alho e óleo. E aí eu falo, vou ao mercado. Não vou pedir, vou ao mercado. Eu ando até lá. Eu compro o macarrão. Eu volto para casa. Eu ponho a água para ferver. Eu jogo o macarrão lá dentro. Pico o alho, ponho no azeite. E aí depois eu sinto o cheiro do negócio que eu fiz. Sento e como. E isso é um processo inteiro. De desvio, de risco, desvio homeostático, né? De desequilíbrio, risco de sobrevivência, ainda que pequeno, mas imaginação de solução, que é uma coisa que a gente consegue fazer, esforço para conseguir isso através de uma motivação dopaminérgica, que é a base desse esforço, encontro com essa solução, a recompensa e o retorno dos sistemas hedonistas de retorno de recompensa, né? De satisfação. Aí a gente tem um modelo fechado e a gente faz uma inscrição. Aqui tem satisfação. E aí a gente produz uma memória.
E memória é isso, né? Memória é quando a gente tem uma dificuldade e a gente tenta um troço, aí quando não funciona, você faz uma memória. Aqui, não. É um registro de memória. Aqui, sim, outro registro de memória. Então, a gente produziu uma memória e isso, assim, é que constitui a gente como subjetividade. Uma série de memórias de tentativa de satisfação. Por que a gente tem uma sensação de compressão do tempo hoje em dia? Porque a gente produz menos memória, entre outras coisas, né? Então a gente tem menos experiência de desvio, de desequilíbrio, esforço, tentativa, satisfação, não satisfação, que fazem uma inscrição de memória, consolidam um novo aprendizado sobre como satisfazer aquilo no mundo e vira uma experiência. Né? Então a gente passa o dia rodando aqui no feed, pedindo coisa para chegar para a gente comer, e fazendo algum trabalho, produzindo um dinheiro para fazer essa máquina continuar girando. Isso não é experiência em si, entendeu? Experiência é esse ciclo inteiro que eu descrevi aqui. Então, a gente entre outras coisas, tem uma sensação de que o tempo está se esvaindo, que é também uma queixa de todo paciente hoje em dia. Cara, tá passando cada vez mais rápido, tá passando como é que faz? Já estamos em abril. A gente já está em abril. Você fala, a gente já está em abril. Como daqui a foi? Pouco é dezembro. Daqui a pouco é dezembro. Daqui a pouco você morreu. Então, você quer otimizar o quê? Para chegar mais rápido no final? Entendeu? Você quer chegar onde mais rápido? Na morte, né? Então, é aquela coisa aquele filme do Adam Sandler, do Clique, né? Sabe? Então, você vai acelerar o processo para morrer. Então, o processo de esforço é fundamental para que a vida exista. Como experiência, entendeu? E eu não tô falando isso num sentido assim, pô, que maneiro. Eu tô falando bem concretamente, sabe? Não é jeito de dizer. E essa é uma boa pergunta para você fazer. Quando você usa inteligência artificial para fazer mais rápido alguma coisa que você antes se esforçava para fazer, o que você faz com esse tempo extra, né? Tem uma coisa, por exemplo, de escrever, né? Eu adoro escrever. E aí você fala, não, mas o ChatGPT escreve pra você. Mas eu adoro escrever. Eu gosto de escrever. Eu gosto de tentar encaixar uma palavra na outra. Como é que eu repetir isso aqui? Mudo pra cá, como é que eu faço? Você vai tirar isso de mim? Pelo amor de Deus, não faça isso. Me deixa esse problema pra mim. Eu uso muito uma inteligência artificial chamada Perplexity, que faz pesquisa. Tipo um Google, só que ele me dá o texto, né? E não é só os links. E aí eu pedi para ele fazer uma pesquisa abrangente de críticas ao seu trabalho, críticas à sua área de atuação. Tá. Eu vou te falar essas críticas e você reage. É contraditório criticar um Instagram enquanto você usa o Instagram para vender livro. Concordo. Tô de acordo. Tá de acordo. É uma crítica real. Mas isso te gera culpa? Nenhuma culpa. Nesse caso. Me gera incômodo, de insatisfação e tal, mas culpa não, porque eu tenho essa discussão com a Flor todos os dias. Fala, onde isso aqui e tal, o Instagram. Eu falo, mas o que acontece pra mim? O Instagram e outras coisas também, o YouTube menos porque é um lugar de mais elaboração, o Instagram é mais raso, né? Mas o Instagram é um veículo para que eu venda o livro, e o livro é uma comunicação, que faz sentido pra mim. Então, para que eu possa escrever livro e vender livro, que é o que eu gosto de fazer, tem essa parcela da coisa que é botar uns negócios lá no Instagram. Ok. E aí... Para você é um fardo. Não é um fardo porque não sou eu que ponho, entendeu? Okay. Mas é um caminho... A minha comunicação com as pessoas não é o Instagram, eu não considero assim. Viralizou tal vídeo tá com 400 mil views, Manu, que legal. Eu falo, legal, quanto que a gente alcançou de mais gente, quanto de livro que a gente vai vender, mas eu não vivo de livro, né? Veja bem, ninguém, não sei se alguém, mas eu não vivo de livro. Mas para mim gente vai ler esse negócio que eu escrevi, o que implica que eu posso escrever também mais. Né? E a outra coisa é que o Instagram também é uma base, de um jeito ou de outro, para que eu tenha pacientes. E hoje em dia não preciso tanto disso, mas isso continua lá, rodando essa máquina, esse ecossistema. E com os pacientes eu tô tendo um diálogo que não é aquele troço lá, entendeu? Mas, de qualquer forma, existe uma hipocrisia mesmo aí nisso. Especialmente quando eu me vejo criticando. Mas o que é essa ferramenta? E eu critico o celular o tempo inteiro. No celular, falando e tal e tal. Mas, enfim, eu concordo com a crítica. Esse papo de saúde mental no feed não resolve nada. Parece produto disfarçado de filosofia. Eu também acho. Assim, vários pacientes meus às vezes veem um vídeo que eu postei
E eles vêm falando, mano, mas você disse que tal coisa. Eu falo, aquilo é um vídeo no Instagram, cara. Pelo amor de Deus, vamos conversar, entendeu? Naquilo ali são 30 segundos de um negócio. Aquilo é só um jeito de fazer a roda girar, entende? Mas é um produto. Tudo ali é um produto. Não tem como não ser um produto. Então é uma luta para que seja um produto menos imbecil, dentro de uma forma de comunicação que é imbecilizante, por conta de como ela é, o meia-mensagem, né, aquela coisa, é de fato assim. Então é muito difícil de você conseguir fazer alguma coisa minimamente complexa naquele troço. Muito difícil, minimamente. Eu tento, mas ao mesmo tempo as coisas que eu acho mais interessantes performam muito mal no Isso Instagram. acontece comigo também. É batata, é assim que funciona, e tudo bem. E aí as coisas que eu acho, sabe, assim, mais violento, você não sei o que, as pessoas, você sabe, esses 300 mil views, bom, é isso aí. Mas é um jeito de você, é um primeiro contato com uma coisa que você vai aumentando o grau de complexidade depois, até chegar no último grau, que para mim é o livro, né, que é o modo mais complexo de comunicação, para mim e mais rico é a literatura. Você acha uma hipocrisia usar as redes sociais para falar de desaceleração e presença? Acho também. Acho e eu acho que o ideal seria não precisar disso e poder falar parei, né? Mas eu ao mesmo tempo, se eu não falo lá, eu não estou falando, entendeu? Então a outra opção seria não falar, entende? A outra opção seria não estar, né, nesse mundo. E para mim, nesse momento, essa não é uma opção viável. Se eu pudesse só escrever livro, tô falando de um ponto de vista prático, de pagar conta e tal, entendeu? A gente tem essa questão, né? Sim, claro. Então, ao contrário do ChatGPT, a gente tem que pagar as contas. Então, se eu pudesse só escrever livro e atender pessoas, só isso, eu não estaria lá falando sobre aceleração, eu estaria olhando para as coisas, caminhando, fazendo uma outra coisa. Mas não é real para mim, entendeu? Não é o que é a minha vida. Você acha que o mundo seria melhor sem rede social? Com certeza, absoluta. Sim. Eu não sem vejo... celular? O celular, no modelo antigo, quando ele surgiu... Eu lembro do primeiro celular do meu pai, sabe assim? Motorola e tal, PT550. Eu falei, cara, que legal e tal. Assim como o telefone, de modo geral, o celular, ele era uma coisa interessante, por um lado, porque ele mantinha a gente conectado, em diálogo uns com os outros, mas também problemática, porque o fato de que estávamos longe e falando uns com os outros, implicava que não precisávamos estar perto. Então... tem isso, que já está no telefone raiz. Né? Então, se a gente pode se afastar para conversar por telefone, a gente vai ficar mais distante um dos outros e mais sozinho, na média da vida. Né? Menos tribo, menos clã, mais indivíduo atomizado, existindo no mundo em busca de ser alguma coisa que não sabe bem o que é. E por que a conexão que eu estabeleço via celular com alguém, ela é... menos relevante, ela é diminuída do que a presencial, por exemplo? Porque a gente é corpo, né? Não sei se a gente... eu acho um detalhe, sim, mas assim, então, o fato de que... Mas olha, falar no telefone para mim é muito melhor do que mandar uma mensagem, né? Porque estamos no mesmo recorte temporal, pelo menos. Sincronizados no tempo, pelo menos. Exatamente, estamos no mesmo recorte ali acontecendo. Eu falo, você, oi? Tem uma coisa acontecendo, né? Não é o meu, você mandou para lá, né, e tal. Mas se a gente tivesse uma tecnologia de holograma, por exemplo, onde eu consigo colocar um holograma representando o seu corpo aqui. Mas não é meu corpo, né? Não tem tato, se não fosse tem cheiro. Se fosse um robô que... a gente vai chegar nos bebês reborn, é isso que eu tô falando. Isso, mas isso daí substituiria resolve o problema, ou também não? Se for eu, e se for a minha consciência nessa coisa, em tese sim, mas aí não é a minha consciência nessa coisa, porque minha consciência depende da sustentação desse corpo. Então a gente tem esse problema, entendeu? Que o corpo, a consciência existe para fazer esse corpo continuar existindo, sobrevivendo. Que é uma coisa que a gente parece esquecer, que tem um corpo que vai morrer e que a gente quer adiar esse processo de morrer, né? Então a gente quer conter a entropia, né? Conter esse caos que vai ocorrer, que é a morte. E esse é um dado que a gente não consegue ainda transpor. Talvez, mas em alguma medida, em algum outro momento. Mas as redes sociais,
elas não substituem essa experiência, entendeu? De maneira nenhuma. Então, e aí as redes sociais vão propor outras ferramentas de likes, curtidas, limites de comunicação, o modo de se comunicar, que tem alguém que vai organizar o seu modo de se comunicar, que é muito diferente de um telefone, você pode falar quanto tempo você quiser, do jeito que você quiser e tal. Que não é igual, o seu Reels tem tantos, Stories tem tanto, o post tem que ser assim, agora o carrossel tem 20 fotos, foda-se, 20, 200 e daí, mas não, o telefone não tinha isso, você fala até a bateria acabar, assim, liga ele de volta, telefone fixo. Eu falei com o meu filho agora, eu falei, cara, você não vai falar com os seus amigos pelo WhatsApp. Ele falou, eu vou falar como? Por telefone. Você tá louco, pai, como assim? Um caos. Mas por que por telefone? Por telefone. Para que você perceba quando o outro não responde. Você fale, fulano, falei alguma coisa errada, entendeu? Que é a mesma coisa que você estava falando antes. Um certo tensionamento de base que é existir com o outro. E você acha que a tecnologia, os celulares, as redes sociais, elas, por definição, trazem essa desconexão, ou elas, que originalmente a ideia era trazerem conexão, né? Então agora eu posso falar com meu filho que está em Portugal porque ele tem um celular, eu tenho um celular e a gente consegue se conectar mesmo estando à distância. Mas ao mesmo tempo, justamente por causa disso, eu estou menos conectado. Está longe dele. Exatamente. Mas tem algum benefício? Ou é só... Então, eu acabei de falar com os meus filhos agora no Rio de Janeiro. Não estão em Portugal, mas estão no Rio, que na prática é longe. Eles não estão aqui. Longe, não tá, né? Então é um voo menor, mas tudo bem. Mas, então foi bom olhar pra cara deles ali, os dois, com a Flor, comendo batata frita e tal. A gente tá aqui, não sei onde e tal. Legal, mas isso ocorre porque eu não estou com eles lá, entendeu? O que me traz uma outra experiência, que eu tô aqui com você. O que é interessante, porque é legal, a gente está aprendendo coisas, eu estou vivendo uma coisa aqui que não seria lá, eu estaria passando terça-feira lá com eles, é uma outra coisa. Então, a gente amplia um certo espectro de coisas. Mas se você estivesse aqui no quarto de hotel falando com eles por mensagem, aí não faz... É isso, né? Eu acho que a gente tem gradações. Então, para mim, o telefone é muito menos pior do que uma mensagem, bem menos pior. Falar no mesmo recorte de espaço, né? Plano, temporal e tal. Mas aí as redes sociais entram num outro campo que já é uma triangulação que é assim, como é que foto que eu vou escolher para colocar para ser vista por? Que não é falar com alguém, é como é que eu quero ser... veja... É um marketing, né? Mas tem uma situação que quando eu te falei o bebê olhando para a mãe, ela reage, e o bebê se molda e tal, e vai ali. Então, a compreensão de si... Ela começa no olhar do outro, né? Minha mãe me olhou assim, o que foi e tal e coisa. Isso é radicalmente diferente de qual é a melhor imagem que eu vou escolher para poder ser visto agora nesse negócio. Qual é o melhor texto? E aí eu paro, me angustio, fico meia hora, edito a legenda, volto, vou de novo, tento de novo, passo um filtro. Isso é totalmente diferente de estar com alguém recebendo um feedback, vamos dizer assim, da realidade do que você pode ser, entendeu? Então, é muito ansiogênico, né? E só reforça a ideia de que tem algo de errado com você. Que não é qualquer foto que você coloca lá, é a que você julga a melhor possível. O que te faz confirmar uma ideia de que as outras não são boas o bastante. E de que você só foi amado porque você colocou aquela que era minimamente razoável. Então, a imagem possível de você é aquela. Entende? Então, o resto todo, que foi o negócio que você editou e deixou de fora, não é legal. E esse resto você sabe que tem, né? Você e todo mundo que tá colocando alguma coisa lá. Então, é muito deletério para a compreensão de si mesmo, entendeu? Para quem eu sou, qual é o meu valor como sujeito. Muito ruim. Porque só é possível esse sujeito dentro dessa edição... que eu vou colocar lá, e aí eu fantasio, finjo pra mim que essa edição sou eu. Não, eu sou essa coisa. E você sabe que não. Eu li uma pesquisa recentemente que associava o sentimento de solidão ao uso do ChatGPT. As pessoas que mais usam se declaram mais... Sim. Isso é um aprofundamento disso, a inteligência artificial como uma... Piora ainda mais em algo que a gente achou que não ia piorar? Essa é a tua percepção? Eu acho que sim. Porque pelo menos quando eu estava falando no celular ou na rede social, pelo menos tinha outros, né, ali. Agora nem mais isso. Tem o Tostines aí, né? Que é saber o que vem antes nessa história, né? Nesse sentido, quem é que vai buscar esse diálogo com o ChatGPT
é alguém que já está só. Né? Então mas é que isso radicaliza essa sensação, né? Ainda mais. Porque você, no fundo, sabe que aquilo não é uma pessoa. Então, a ideia que vem daí é só isso aqui me aguenta. Só isso aqui vai se interessar por mim. Porque eu estou pagando um serviço de uma máquina que vai me ouvir. Mas, no fundo, você sabe que aquilo não é uma pessoa no sentido que a gente falou no começo. Essa entidade, ela não está partilhando isso que eu tô vivendo aqui. Né? Não está no mesmo plano que eu estou. Então, a sensação que decorre daí é de aprofundamento da solidão. É de se sentir cada vez mais só. Você acha que a gente está indo para um caminho de as próximas gerações amarem espelhos que respondem a elas? Cara, eu acho que por um lado, a vontade de existir o ChatGPT, olha que legal, como ele nunca me contradiz, né? Os feeds já são um pouco isso, né? A gente seleciona ali só o que a gente quer ver, a gente anula os conteúdos que a gente não gosta. A gente já tem uma experiência muito narcísica, né? Muito nas redes, né? Intensamente. Assim. Então, eu só produzo a imagem que eu acho melhor de mim. Tudo que me respondem que eu não curto, eu paro de seguir, eu mudo de conteúdo e tal. O ChatGPT, no jeito que a gente está usando ele, é uma radicalização disso. É alguém que nunca discorda de você, é alguém que só diz que você é muito legal, se você pedir, né? Uhum. Se ele entender que é isso que você espera, né? Então, é uma situação de uma incapacidade de lidar com as nossas falhas para tentar negociar essas falhas na realidade, né? Que é isso que... Então, se eu sinto que eu sou tão ruim que eu não consigo estar na realidade, eu produzo essa outra experiência farsante, vamos dizer assim, que me traz a sensação superficial de que eu sou maravilhoso. No fundo, eu sei que não. Né? Então, o narcisismo, nesse sentido, é uma negação da realidade, que você conhece em algum grau, sabe? O narcisismo, para muita gente, é um mecanismo de defesa. Né? Então, eu me defendo através do narcisismo de uma instabilidade de base que eu não sei se eu vou ser amado. E a IA vai piorar isso na tua percepção? Eu acho que a tendência é que esse uso da IA que a gente está falando, acho que a tendência é que sim. Quanto menos a gente treinar na realidade com o outro, mais sozinho e narcisista como defesa a gente vai estar. Por isso, né? Porque quase que por definição o aprofundamento da subjetividade, a riqueza vem da tentativa e da falha. E do aprendizado a partir daí, entendeu? Então eu tento, consigo, não consigo. Se eu tenho alguém que sempre concorda comigo, eu não estou aprendendo nada. Eu não tô produzindo memória, eu não estou produzindo experiência, eu não estou entendendo quem eu sou. Eu não estou entendendo o que eu consigo, o que eu posso melhorar ou não, o que eu tenho de chato, e o que a outra pessoa tem de chato. Pra falar, cara, esse casamento é meio cagado, mas também eu sou insuportável, então vamos seguir adiante, entendeu? Não tem nada disso. Então tem alguém que está te dizendo que você é muito legal. Só. Então, o aprofundamento da sua experiência subjetiva, na verdade, ela vai ficando cada vez mais estreita, né? Essa é uma pergunta que me fazem muito, assim, mas como é que você cria o seu filho nesse mundo, né? Por exemplo, eu não tenho televisão. Quando ele usa a tela, ele precisa fazer algo e não só assistir, né? Qual é a tua... Eu acho que eu não sou tão sério assim quanto você. Eu tenho televisão. Eu não acho televisão a pior coisa do mundo, no sentido de que a televisão é uma coisa que a gente tem que ver junto. Isso então, é uma merda, assim, a gente tem que negociar o que vai ver, por exemplo. Então, e vocês criam uma compreensão compartilhada. Exatamente. Né? A gente discute o que a gente viu. E tal. Então tem toda uma... Coisa que o tablet não dá. Não dá. Se cada um tá com a sua tela, você não tem nada compartilhado. E você não tem a negociação. Que é como é que a gente acha um conteúdo que sirva para mim, para minha esposa, para o meu filho de 11 e meu filho de 3. É difícil. A gente consegue, mas é difícil. Então, esse processo... A inteligência artificial do Netflix resolve isso. Ela tenta, mas o algoritmo do Netflix de recomendação não é bom, na verdade. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas ele não é... O Netflix tem muitas capacidades impressionantes, assim, roda em qualquer lugar, você pode estar debaixo d'água, aquele negócio está entregando aquele conteúdo, é incrível. Mas a recomendação do Netflix não é das melhores. Mas, bom... Então a gente tem que achar um negócio que sirva para todos nós. Mas isso tá lá. A TV tá lá. Computador... meu filho mais velho tem um computador que era o meu, meio velho, que fica lá com ele para fazer o dever de casa da escola. E celular não. E celular, só a gente que é viciado. Mas acontece isso do meu filho de 3 anos, eu tô em casa, ele pega o celular e fala, toma pai, seu celular.
Caramba. Como se eu tivesse esquecido o celular, entendeu? E na cama, sabe? Ele fala, tá faltando aqui, essa parte sua. Então a gente vai tentando, mas eu tô longe de ser um modelo do que deveria ser. Eu tô tentando, entendeu? Isso é uma exigência que fazem muito sobre nós, assim, que falamos sobre isso, né? Eu falo assim, não é bom ficar dando tela pro teu filho, né, pro filho, mas eu dou. Né? E cobram de mim, né? Não, você não pode dar porque você falou que não pode dar, né? Naquele post. Mas não tem como, né? Mas aí tem esse outro problema, que tem algo de errado com a nossa vida. Eu trabalho demais. Então, como é que agora, por exemplo, eu consegui liberar minha manhã de segunda-feira para ir na natação com meu filho mais novo, de bicicleta. E é o melhor momento da nossa semana. Ele fala, pai, bicicleta e tal, põe capacete, ele fica... Pô, o que é para um cara de 3 anos subir na frente de um negócio e com aquela coisa passando? Com o pai, né? Com o pai. Cara, é a vida ali. É muito potente. É muito potente. Então, essas coisas que a gente vai perdendo, assim, vai deixando. Eu com o meu mais velho, ele faz karatê agora. Aí a gente fala, vamos pro karatê andando. Ele, andando, pai? Por que a gente vai andando pro karatê? Fala, mas se a gente pode ir andando, por que a gente não vai andando? Então, por que não ir andando? Não é eficiente. Cara, nada melhor do que levar esse tempo para chegar lá, a gente vai conversar, a gente vai, sei lá, vai ter que viver a vida. E é uma piada dele comigo. Meu pai vai querer ir andando, é um inferno. Mas Agora eu vou fazer umas perguntas que é bate-bola. Então, pergunta curta, resposta curta. Também a IA me ajudou aqui a misturar psicologia e inteligência artificial. Tá. Uma frase clichê sobre saúde mental que você não aguenta mais ouvir. Pare de se auto-sabotar. Um comportamento digital que te deixa angustiado. Comportamento digital em que sentido? Que eu faço? Que você faça. Scroll. Scroll. Algo que a IA não vai conseguir simular. A consciência nesse sentido, a necessidade de sobrevivência, a luta. Uma prática que salva a sua sanidade. Eu poderia dizer cozinhar, andar ou escrever. Se você pudesse deletar um app de todos os celulares de todo mundo, qual seria? Putz. Aqui no Brasil seria o Instagram, eu acho. Emoção que a internet mais confunde. Mas confunde de que ela interpreta errado ou de que ela confunde como? Interpreta errado. Ela dá a ilusão de que a gente tem aquela emoção, mas a gente na verdade não tem. Amor. Amor. O coração do negócio não é amor. Uma pergunta que você gostaria que mais gente te fizesse. Por que é que eu me sinto assim? As pessoas fazem pouco essa pergunta. As pessoas falam, eu não queria me sentir assim. E elas deviam se perguntar por que elas se sentem assim. Quem entenderia melhor a nossa relação com a inteligência artificial? Freud, com a sua teoria do inconsciente, ou Aristóteles, com a sua ética da virtude? Freud, com certeza. Freud? O que é mais útil para a gente entender a nossa era digital, a caverna de Platão ou o complexo de Édipo? Platão. Qual filósofo antigo seria melhor terapeuta para ansiedade digital? Poxa, tem engraçado, né? Porque a resposta fácil seria Heráclito, né? Acho que é o mais óbvio. Mas, por outro lado, o Parmênides tem uma distinção entre dois campos, o toeon e o taeonta, que é o que é e não pode não ser, necessário e contingente. Parmênides é o primeiro, né? O tudo é água. O Parmênides, o Heráclito e o Parmênides, o Heráclito é o do rio. Do rio. E o Parmênides é o cara que vai separar duas coisas. Uma coisa que é e não pode não ser, necessário e contingente. Então ele tem essa coisa que eu acho que o Parmênides é legal. Porque você fala, tem coisa que vai rodar e tem coisa que fica. Eu acho que ele é bacana. Se o Sócrates fosse conversar com o ChatGPT, qual seria a primeira pergunta? O que eu sei que você não sabe? Uma IA pode ter vontade de potência? Não, acho que não. Esse modelo de IA que a gente está falando, eu acho que não. Se você pudesse ressuscitar um filósofo para discutir inteligência artificial, quem seria? Acho que o Deleuze, talvez. Por quê? Para pensar as linhas de fuga, entendeu? Para pensar o que a gente está propondo, como é que o desejo está movendo a gente para onde, entende? Ele é contemporâneo, é recente, né? O Deleuze ele não morreu faz pouco tempo, é século XX, Qual conceito filosófico a inteligência artificial nunca vai compreender completamente? Eu acho que tudo que se refere aos afetos. Qual livro de filosofia toda pessoa viciada em redes sociais deveria ler? Essa é difícil. Pensar, não sei. Essa não sei. Realmente não sei.
Depois você diz nas redes sociais Tá. para o pessoal te seguir lá. Se a inteligência artificial fosse um paciente, qual seria o seu sintoma mais característico? Por que eu faço isso? Qual o sentido? Quem você considera o Sócrates da era digital? Então, eu acho que o cara que tá pensando de maneira mais atual a coisa é o Zizek, assim. O Slavoj Eu Zizek. gosto muito dele. Eu acho Ele é tcheco, né? acho ele muito bom. É. Tcheco, enfim, essa coisa É. aí. Mas ele ele tá muito conectado Eu ao que gosto tá muito rolando. dele. O cara consegue ser ao mesmo tempo lacaniano e marxista. É um Eu troço. gosto muito dele. Se você pudesse criar uma inteligência artificial baseada no pensamento de um único filósofo, Uhum. qual seria? Eu acho que o mais fácil é pensar o Sócrates mesmo, né? Que vai desfazer a coisa. É um procedimento mais do que um pensamento, né? É um procedimento de desconstrução. Dialética, né? De voltar atrás, de falar mais i, ao invés de propor o que vai adiante, sabe? Nesse sentido, ele é um bom professor de inteligência artificial porque ele propõe que você questione Sim. o tempo todo, que é o Sim. que a gente deve fazer com a inteligência artificial. Emanuel, muito obrigado aqui pelo papo. Manu, muito obrigado aqui pelo papo. Foi muito, muito educativo, assim, e falar de inteligência artificial com uma perspectiva mais crítica eu acho super importante. Queria agradecer o seu tempo. Pedir mais uma vez para você que está nos vendo aqui para curtir esse vídeo, me seguir aqui, porque isso vai ajudar a inteligência artificial a levar esse conteúdo maravilhoso para mais pessoas e terminar perguntando as suas últimas palavras, onde é que as pessoas te acham, se elas tiverem críticas. Eu sei que no livro aí, no Instagram você não vai responder elas. Não vou. Mas tá lá, tem o 10 Instagram que princípios é antes do fim. o Instagram é Emanuel Aragão Real, que é uma ironia, o real. Mas e tem o YouTube, que são 2 canais, um com a Flor, que é o Flor e Manu, e o meu, que é Emanuel Aragão Autoescrita, que é esse processo de pesquisa dos afetos a partir da escrita. E é isso. Fora isso, na vida. Tem gente, a gente às vezes se esbarra no mundo real e acontece. Você Aconteceu, não é aquele cara. a gente se conheceu pois assim. Então, isso tá sujeito a acontecer. Muito bom. Muito legal. E é isso, gente. Beleza, mano? Até a próxima.